na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação. Paz do Senhor, boa noite aos irmãos, boa noite àqueles que estão nos assistindo. Está iniciando então mais um programa da Superintendência da Juventude, hoje dirigido pela juventude ou por representantes da juventude ali da área Glória. Que Deus abençoe você que está chegando em sua casa, está no caminho da sua casa, talvez estava aqui no culto, nós também estávamos ali. Culto abençoadíssimo por Deus, palavra de Deus pregada, indo ao encontro dos nossos corações, aquilo que precisávamos ouvir. Glória ao nome do Senhor. Então, que Deus abençoe você, se está no caminho da sua casa, que Deus abençoe a sua ida, o seu deslocamento, se já estás em casa, que Deus lhe abençoe neste momento, esteja conosco até o fim desta programação. Certamente Deus vai falar com você, Deus vai expor a você aquilo que está no coração dele, através de nós nesta noite, que estamos aqui na presença de Deus, para apresentar esta programação e ser um canal de bênção, de edificação para a sua vida. Bem, glória a Deus. Está aqui comigo o irmão Timóteo, jovem ali da área Glória, esse que vos fala é o irmão Elias, e está aqui também nosso irmão, querido jovem Timóteo. Paz do Senhor, meu irmão. Paz do Senhor, irmão Elias, a todos que nos assistem, nos ouvem neste momento. É uma grande oportunidade de Deus de estar aqui juntamente de todos vocês. E nos acompanhem, compartilhe esta programação e fique conosco até o final. Se inscreva aí no canal, compartilhe esta live com seus amigos, compartilhe pelo WhatsApp, pelas suas conexões. Você pode ter a plena certeza que este programa será uma bênção, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória ao nome do Senhor. Antes de nós iniciarmos, gostaria de pedir à nossa irmã Valquíria que fizesse aí que a gente poderia fazer um intervalinho agora, só para nós ajeitarmos algo que precisa ser consertado aqui. Para avançar, nos levantamos para profetizar. Algemas caem, demônios fogem. Há um Deus que peleja por nós. Doenças saem, obras da carne desapareçam. Há um Deus que em nossa frente está. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus, Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha, Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus, Deus na frente.
Glória a Deus. Retornamos então. Vamos fazer uma oração para nós iniciarmos a discorrermos sobre o tema que nós escolhemos para, juntos com vocês, aprendermos de Deus essa noite. Irmão Timóteo, vamos orar pelo nosso superintendente, pastor Adriano Licidônio, e pela sua família, que Deus possa dirigir o seu servo, que Deus possa orientar e guardar cada uma das suas empreitadas. Sabemos que o nosso superintendente ele viaja bastante, realizando a obra de Deus, atendendo e dando assistência aos nossos irmãos que estão um pouco mais distantes, e também aqui ao nosso redor aqui também. Vamos estar então clamando a Deus, levando a Deus em oração, nosso superintendente, pastor Adriano Licidônio. Amém. Vamos estar orando então. Senhor Jesus, neste momento, Pai, nós oramos, pedindo, Pai, neste momento, orando, intercedendo, Pai, pela vida do nosso superintendente, pastor Adriano, Pai, seu filho, no qual tem estado na frente deste departamento, no qual, Pai, tem uma grande importância, aleluia, no reino de Deus. Deus, te pedimos, Pai, neste momento, que o Senhor dê sabedoria ao seu filho, graça, aleluia, livra, Pai, o seu filho, a sua família de todo mal, Deus, todo plano do inimigo contra o seu filho venha cair por terra, Pai, aleluia, contra cada supervisor, contra cada líder, Pai, aleluia, de departamento da juventude, a todos, meu Deus. Neste momento nós pedimos, adentramos no mundo espiritual, intercedemos, Pai, por todos os líderes, supervisores, Pai, aleluia, as viagens, Pai, que o teu filho vai estar fazendo, livra de todo mal, de todo acidente, aleluia. Sabemos, Pai, da importância, da responsabilidade, mas Deus, neste momento nós adentramos no mundo espiritual, intercedendo e pedindo a sua bênção, Pai, pelo seu filho, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Então, nós acabamos de orar pelo nosso superintendente, pastor Adriano, que Deus possa dirigir o seu servo, né? Aleluia. Estamos aí há alguns meses do nosso grande retiro geral de 2024, e nós sabemos que o servo do Senhor, assistido por uma equipe, né, tem trabalhado intensamente e na organização, né, desse retiro, para que tudo dê certo, para que nós possamos estar lá no ano que vem, recebendo de Deus, glorificando ao Senhor. Que Deus venha abençoar o seu servo, também a sua equipe de trabalho, aí, que estão trabalhando intensamente, para que o nome do Senhor seja glorificado e para que a juventude seja bem servida, né, nesse grande evento que teremos em fevereiro de 2024. Glória a Deus. E você já se inscreveu? Se não se inscreveu, ainda se inscreva. Há tempo. Dá tempo ainda, bastante tempo ainda para você se inscrever. Eu já me inscrevi. E você, irmão Timóteo, se inscreveu? Estou inscrito e também tá inscrito. A joinha da notificação também está ativada para todas as programações, está sempre sendo notificado. Isso é muito importante também, que o irmão Timóteo acabou de falar, né? Você aí curtir, né, esta programação, se caso estiver gostando, né? Pode ser que você não esteja gostando, mas eu quero fazer de tudo para que você goste dessa programação e você curta, dê o seu joinha aí. E se inscreva também no canal, se você ainda não é inscrito. E ative aí as notificações para você receber notificações toda vez que um novo vídeo for colocado no ar. Amém? Aleluia. Glória a Deus, glória ao nome do Senhor. Compartilhe esta programação, meu irmão. Está aqui a equipe da Área Glória nesta noite aqui. Está um pouco enxuta aqui, né, nossa equipe, desta vez. Mas, glória a Deus, nós estamos aqui para fazer a obra de Deus e para servir de bênção aos nossos queridos irmãos que estão nos acompanhando nesta noite. Que Deus abençoe a todos, que a paz de Deus esteja em vossos corações nesta noite. Vamos então, irmão Timóteo, vamos discorrer aquilo que nós cremos que Deus nos inspirou a nós estabelecemos como tema, como base e como linha de raciocínio para nós estudarmos nesta noite, para nós aprendermos juntos nesta noite. Sabemos que
O intuito desta programação é servir de bênção, de edificação para os nossos irmãos, não é para nós exortarmos ninguém, não é para nós chamarmos a atenção de pessoas chamando pelo nome, de ministério, ou de seitas, de religiões, não. Mas a intenção desta programação é nós servirmos de bênção para você, edificar a sua vida, edificar a sua fé. Aleluia. E ajudar você, jovem, que faz parte deste corpo juntamente conosco. E irmão Timóteo, eu não me recordo se o irmão estava na conversa, mas eu lembro que antes desta programação, antes de nós nos programarmos para esta live, nós estávamos conversando entre os jovens, eu acredito que o irmão não estava junto, não lembro, e nós, juntos nós concordamos em nós lermos alguns livros que o nosso ministério indica através da nossa livraria aqui, Ramo da Videira, e com esses livros nós, então, estabeleceríamos temas para as lives e nós discorreríamos os assuntos relacionados a esses tais livros, tendo como tema para cada uma das lives. E nós vamos fazer isso, nós já decidimos que nós vamos fazer isso, né? Temos muitos livros muito bons, muito edificantes na nossa livraria aqui, Ramo da Videira, e nas nossas próximas programações nós queremos escolher um desses livros, né? Eu já li vários dos livros que tem aqui na Ramo, livros cristãos, muito bons, e nós vamos escolher um desses, nós vamos discorrer, nós vamos então basear a nossa live, um programa, em um livro com tema específico, porque nós sabemos que tem temas, tem assuntos que são muito abrangentes, muito intensos, né? Então nós vamos escolher um livro para nós aqui, juntamente com os jovens, juntamente com os nossos irmãos ouvintes, nós discorremos o assunto do livro. Nós íamos fazer isso para esta live, para este programa, mas nós pensamos, por que nós vamos pegar um livro, né, escrito por algum homem, claro, inspirado por Deus, com boas mensagens, livros edificantes, mas por que nós vamos pegar um livro e não vamos pegar a palavra de Deus antes disso? É verdade. Então, né, com esse entendimento, nós escolhemos, antes de nos determos em algum livro, nós vamos nos deter e vamos estudar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, irmão Timóteo, ela tem muitos ensinamentos. A Bíblia ela é viva e eficaz, né? Viva e eficaz. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes, né? E ela vai até a divisão da alma, juntas em medula, apta para discernir os pensamentos. A palavra de Deus, ela é martelo que esmiuça a penha. Então, né, o que eu posso dizer de algum livro, né? São edificantes, são bons, né? Conteúdo muito bom. Alguns conseguem explorar assuntos específicos muito bem, mas não existe nada maior que a palavra de Deus. Não existe algo que elucide pensamentos, que elucide formas de comportamento saudáveis, além da palavra de Deus, mais do que a palavra de Deus. Então, nós vamos utilizar, primeiramente, né, a palavra de Deus antes de nós adotarmos algum livro aí para nós estudarmos juntamente com os nossos irmãos. E vamos começar por Gênesis, irmão Timóteo. A palavra de Deus, ela nos traz muitos ensinamentos. E aqui, irmão Timóteo, nós vamos absorver os conhecimentos, os ensinamentos, as lições de vida que o livro de Gênesis nos apresenta. Nós não queremos aqui nos deter na questão ali na questão de pensamentos ou de doutrinas que são pregadas no mundo afora, aí, né? A questão do evolucionismo, do criacionismo, não vamos entrar nisso, né? Talvez algum dia nós vamos estudar mais sobre esses temas e vamos desenvolver em cima desses temas, até inclusive já teve programações aqui que irmãos trouxeram, né, debates aqui, né, e desenvolveram em cima dessa questão do criacionismo, do evolucionismo.
há um tempo atrás eu assisti, eu não lembro se eu assisti, mas eu vi que tinha ali o thumb ali, né, o cartaz ali de uma programação com este tema. Mas nós vamos estudar e vamos apresentar aqui também esse estudo, mas não vamos nos deter nisso hoje, mas nós vamos absorver, vamos converter aquilo que está escrito em lições de vida para nós, né? Vamos tentar absorver o máximo de lições que nós podemos aplicar em nossas vidas através do livro de Gênesis. A nossa ideia é discorrer capítulo por capítulo e juntos nós discutimos aquilo que que está entre linhas na palavra do Senhor. Amém? Então, irmão Timóteo, vamos começar por Gênesis capítulo 1. Capítulo 1. Eu peço que o irmão leia o capítulo 1 de Gênesis, os primeiros 4 versículos, ou melhor, vamos ler até o 3, os primeiros 3 versículos, irmão Timóteo. Você que está em casa, leia conosco, participe conosco dessa programação. Você pode deixar o seu comentário aí, também o seu acréscimo ou o seu decréscimo, né? Você pode contribuir com esta programação e Deus vai Aleluia. Abençoar a sua vida. Pode ler, irmão Timóteo, Gênesis capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, por favor, por gentileza. A palavra de Deus nos diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Vamos ler um pouquinho mais, irmão Timóteo. Vamos ler também versículo 27, pode ler. O 26 e o 27. 26 e 27. Isso. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. O homem e mulher os criou. 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o 6º dia. O capítulo 2, pode ler também, capítulo 2, versículo 1, o 2 e o 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia, de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Glória a Deus. Aleluia. Nós vemos aqui a perfeição, a minuciosidade do nosso Deus, irmão Timóteo. Aleluia. Deus, ele fez tudo conforme aquilo que ele é. Deus, Tudo ele a é sua perfeito. semelhança. Ele é perfeito e tudo aquilo que ele fez com perfeição. Ele fez conforme a sua natureza. Sua natureza é perfeccionista, sua natureza é detalhista. É de fazer as coisas com minuciosidade, Aleluia. com perfeição. Ou seja, sem necessidade de alterar, sem necessidade de melhorar, sem necessidade de fazer algum ajuste. Aleluia. Deus é perfeito, irmão Timóteo. Glória a Deus. Em poucos versículos, no início da Bíblia, nós podemos comprovar a perfeição de Deus. Nós podemos comprovar que o nosso Deus, ele faz as coisas perfeitas. Aquilo que ele faz é perfeito. Tudo que Deus fez, tudo que Deus criou, tudo que Deus estabeleceu é perfeito. Aleluia. Nós Glória vemos a aqui, Deus. irmão Timóteo, que Deus, ele criou tudo. Todos os animais, todos os seres As viventes espécies.
que rastejam pela terra, que andam pela terra, que voam no céu, que habitam no mar. Aleluia. E também os vegetais, as ervas e tudo aquilo que os animais e o ser humano precisaria para subsistir na terra. E nós vemos, irmão Timóteo, algo muito interessante que eu quis destacar aqui, meus queridos irmãos, que Deus ele criou tudo, criou todo o suprimento. Aleluia. Antes de criar aquele que consumiria e aquele que administraria tudo aquilo que ele criou. Antes de criar o administrador, Deus criou todo o meio que esse administrador ele administraria. Que coisa interessante, irmão Timóteo. Aleluia. Antes de criar o homem, Deus já havia criado aquilo que o sustentaria. Antes de criar o homem, Deus já havia criado aquilo que seria o seu trabalho, aquilo que serviria de trabalho para ele. Antes de criar o homem, Deus já havia criado aquilo que o alimentaria. Aleluia. Antes de criar o homem, o Senhor já havia criado aquilo que lhe daria nome. Que coisa interessante, né? E aqui nós vemos que coisa impressionante. E com isso nós aprendemos aquilo que Deus faz com as nossas vidas, aquilo que Deus faz em relação às nossas vidas, irmão Timóteo. Aleluia. Como eu disse aqui, nós não vamos nos deter na questão do criacionismo, a questão do debate, se o mundo, né, se tudo foi gerado através de Deus. Existem diversas teorias, né? Diversas teorias em relação ao princípio, né, ao gênese do mundo, né? Mas nós não vamos discutir isso, mas sim aquilo que a palavra de Deus ela está nos ensinando aqui, aquilo que nós podemos aprender e aplicar em nossas vidas. Aleluia. Nesses capítulos de Gênesis, é que nós vemos que é assim com as nossas vidas, irmão Timóteo. Deus ele criou tudo para as nossas vidas, Ele criou tudo para ti, Ele criou tudo para mim, tudo em relação à minha vida, tudo aquilo que eu vou precisar durante a minha existência, tanto na vida secular quanto na vida espiritual, ministerial. Aleluia. Já está tudo criado por Deus, já está tudo estabelecido por Deus. O que falta muitas vezes é nós estarmos como Adão, nós estarmos no lugar certo que Deus estabeleceu para nós. Deus criou o jardim, Deus formou o jardim para que Adão habitasse no jardim, para Aleluia. Que o homem habitasse no jardim. E assim da mesma forma, irmão Timóteo, meu querido irmão que está nos ouvindo, Deus criou algo específico para você, uma história específica para você, um plano ideal para você, um plano ideal que encaixa exatamente em você, que Aleluia. Você se adequa a ele exatamente. Aleluia. O plano específico que Deus criou para ti, o plano ideal que Deus criou para ti, que Deus estabeleceu para ti, irmão Timóteo. Não é para mim me encaixar nele, mas exatamente para ti te encaixar nele. E da mesma forma, em relação a mim, existe um plano ideal, um plano perfeito de Deus para mim. E só eu posso ocupar este lugar, neste plano que Deus estabeleceu para mim. Só Adão poderia ocupar aquele lugar que Deus estabeleceu para ele, que Deus criou para ele. Aleluia. E é assim que Deus faz com você, é assim que Deus faz conosco. Aleluia. E esta passagem aqui, ela me traz à memória aquilo que aconteceu com Saul, irmão Timóteo. Vamos ler em 1 Samuel. 1 Samuel no capítulo... Nos primeiros capítulos aí de 1 Samuel. No capítulo 9, irmão Timóteo. Aleluia. Deus já tem tudo criado para você. Deus já tem tudo estabelecido para a sua Aleluia. vida. Assim como lá no princípio, nós lemos aqui, já havia acontecido, já havia sido criado tudo aquilo que Adão precisaria para viver e para sobreviver, para se manter vivo. Aleluia. Assim também em relação à tua vida, Deus já tem tudo para ti, Deus já tem tudo criado, já está tudo planejado por Deus. Você não precisa buscar alguma coisa, criar alguma coisa, inventar alguma coisa. Tudo que você precisa, Deus já criou. Aleluia. Tudo que você precisa, Deus já estabeleceu.
Aleluia. E da mesma forma aconteceu com Saul. Vamos ler, irmão Timóteo, Capítulo 9. 1 Samuel, capítulo 9, versículo... Pode ler a partir do primeiro versículo. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de bens. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai-te procurar as jumentas. Então, atravessando a região montanhosa de Efraim e a terra de Salisa, não as acharam. Depois passaram a terra de Saalim, porém elas não estavam ali. Passaram ainda a terra de Benjamim, todavia não as acharam. Vindo eles então à terra de Zufi, Saul disse para o seu moço, com quem ele ia: vem e voltemos. Não suceda que meu pai deixe de preocupar-se com as jumentas e se aflija por causa de nós. Vamos ler o 18 agora. 18. Versículo 18. Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-me, peço-te, onde é aqui a casa do vidente. Samuel respondeu a Saul e disse: 20. E disse: eu sou o vidente, sobe adiante de mim ao alto. Hoje comereis comigo. Pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração declararei. Quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não se preocupe o teu coração com elas, porque já se encontraram. E para quem está reservado tudo o que é precioso em Israel, não é para ti e para toda a casa de teu pai? Amém. Glória a Deus, que nós vemos o mesmo acontecendo, né? O mesmo que aconteceu com Adão, meus queridos irmãos, irmão Timóteo. Aleluia. O que aconteceu com Adão? Adão, ele não precisou correr atrás, ele não precisou suar a camiseta, como se diz, né? Ele não precisou se debater, se desesperar atrás daquilo que ele precisava para sobreviver, para viver, Aleluia. para viver bem, aleluia. Mas ele apenas esteve nas mãos do Senhor. Ele não precisou usar a sua força, ele não precisou usar os seus meios para obter aquilo que ele precisava. Da mesma forma foi Saul. Aleluia. Saul não precisou buscar o reino. Saul não correu atrás do reino. Saul não buscou, não pediu para ser rei. Mas a Bíblia diz aqui que Saul, ele estava fazendo uma outra missão, ele estava cumprindo uma outra missão, ele estava realizando uma outra tarefa. Em obediência a seu pai, Saul estava em busca daquilo que pertencia a seu pai. Nós vemos aqui um princípio de submissão, de obediência, aleluia, de honra, de respeito ao seu pai, através de Saul, praticado por Saul. E no versículo 20 aqui do capítulo 9 nós lemos que Saul, ele foi surpreendido naquela empreitada dele. Ele foi buscar algo, mas ele não recebeu aquele algo, ele não encontrou aquele algo que ele saiu em busca, mas ele encontrou algo muito mais excelente, muito maior, né? Aleluia. Ele encontrou ali uma promessa, ele encontrou ali um plano de Deus em relação ao seu povo, que ele faria parte deste plano. E aqui o profeta Samuel diz a Saul: não se preocupe com isso que você está buscando. Aleluia.
Porque isso que você está buscando já está encontrado, já foi encontrado, já está pronto, já está tudo certo, Saul. Aleluia. Aleluia. E aqui nós Glória a vemos o que Deus ele tem falado para nós, o que Deus ele quer falar a você nesta noite, o que Deus fala a você nesta noite. Aleluia. Não corra atrás daquilo que não chega aos pés daquilo que Deus tem para a sua vida. Muitos jovens, muitos crentes perdem tempo, gastam tempo, investem recursos, investem dinheiro naquilo que não chega aos pés daquilo que Deus tem para a sua vida. Enquanto que aquilo que Deus tem para a sua vida já está tudo preparado, já está tudo certo, já está tudo programado. Você não precisa investir o seu tempo, investir as suas forças sem uma direção de Deus. Você não pode gastar o seu tempo, você não pode gastar aquilo que você tem de mais precioso, o seu tempo. Aleluia. Muitos até mesmo desgastam a sua saúde, correndo atrás daquilo que Deus não preparou para a sua vida. Mas Deus está dizendo a você nesta noite, através desta palavra, através deste livro de Gênesis que nós acabamos de ler aqui no capítulo 1 e capítulo 2, que já está tudo preparado para você antes de você nascer, antes de você ser gerado no ventre materno. Deus já havia estabelecido um plano perfeito para a sua vida. E esse plano, ele não tem carências, ele não tem coisas a serem feitas, coisas a serem ajustadas, realizadas. Aquilo que Deus tem para a sua vida é perfeito, está acabado, está tudo certo. Aleluia. 100% concluído. Você só precisa estar na presença de Deus, você só precisa estar nas mãos de Deus, como estava Adão. Aleluia. Enquanto aquilo que Adão iria precisar já estava formado por Deus, já estava estabelecido por Deus, já havia sido criado por Deus. Adão estava nas mãos do Senhor sendo preparado. Deus não criou você para depois preparar aquilo que você precisa. Deus já preparou tudo que você precisa, mas você precisa estar como Adão nas mãos do Senhor, sendo formado por Ele, sendo moldado por Ele, sendo estruturado por Aleluia. Ele, até você receber a forma, até você estar na forma correta, na forma ideal, para que você então possa ser despertado e diante de você, você possa contemplar aquilo que Deus tem para a sua vida. Aleluia, que coisa maravilhosa, meu irmão Timóteo. Glória a O Deus. ensinamento da palavra de Deus aí que nós vemos. Se nós olharmos a palavra do Senhor meramente como um livro, né? Tem gente que chama aí, né, o livro da capa preta, né? Como palavras, muitas letras e palavras e coisas que cansativo de Pra ler. muitos, tem gente né? que tem Complexo. cansa de ler a Bíblia, né? Tem preguiça até mesmo de pegar a Bíblia para ler, né? Esses dias eu estive em um lugar e tinham duas pessoas ímpias que comentavam sobre a Bíblia, irmão Timóteo, e falavam, é difícil de entender a Bíblia, é complicado de entender. Mas uma delas teve o entendimento e disse, a Bíblia pode ser entendida se a gente buscar a ajuda de Deus, a ajuda do Espírito Santo. E eu falei, exatamente. Aleluia. Aleluia. Glória a E Deus. na palavra do Senhor, aleluia, nós podemos absorver os ensinamentos e ideais, aquilo que a gente precisa para aplicar em nossas vidas e converter em lições de vida. A Bíblia, ela é o nosso manual, né, irmão Elias? Nossa bússola. É verdade, irmão. É o que nos guia, né? Quando a gente ora e a gente... Nem que a gente lê alguns versículos por dia, mas que são versículos que depois que a gente ora, a gente recebe uma revelação, quem sabe, ali, abrindo aquele livro, naquele versículo, a gente ali já tem uma direção, uma instrução para estar, né? Às vezes, nós estamos a um passo de tomar alguma decisão. Mas o que nós costumamos fazer, irmão Timóteo? Nós costumamos tentar encontrar na nossa própria mente, na nossa experiência de vida, alguma resposta ou alguma direção diante daquela encruzilhada, diante daquela carência que nós estamos ali de uma direção. Ao invés de buscarmos na palavra de Deus, como o Senhor disse, a palavra de Deus, ela é o nosso manual. Ou ela deve ser o nosso manual, né, irmão Timóteo? Porque muitos não têm a palavra de Deus como seu manual.
Mas a palavra de Deus, ela tem exatamente tudo que nós precisamos para ter uma vida correta, para ter uma vida sensata, para ter uma vida direcionada, para ter uma Aleluia. vida de sucesso, uma vida de prosperidade. A palavra de Deus, ela é completa. Completa. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Pode falar, irmão Timóteo. É, Fique à vontade para falar. a Bíblia, como, né, o senhor disse, né, Melias? A Bíblia, ela é o nosso manual, né? É o que nos instrui. Né? A Bíblia tem, por exemplo, o livro de Salmos, né, que nos ensina, por exemplo, a como nos direcionar a Deus, às vezes nas nossas orações, né? O livro de Provérbios, né? Tantos livros, os ensinamentos do próprio apóstolo Paulo, né, que nos ensina muitas coisas de como nós devemos viver. O próprio livro de Timóteo, nós estávamos lendo esses dias na igreja, né, ali onde traz diversos ensinamentos para a igreja. Então, como o senhor disse, né, a Bíblia ela é completa. Né, para muitos que tem uma Bíblia, por exemplo, às vezes eu vejo um carro, né, às vezes ali onde eu trabalho, às vezes eu vejo carros com uma Bíblia ali no porta-luvas, só que a Bíblia é fechada, onde apenas as pessoas têm apenas a Bíblia ali para dizer que eu tenho a Bíblia ali. Como um amuleto, às vezes. Como um Vou amuleto. usar a Bíblia aqui para me dar sorte. Só que não abrem a Bíblia, só que não leem, não buscam ver o que está escrito, o que pode receber através da palavra de Deus. Porque a Bíblia Sagrada, independente de ser apenas um livro, é um livro completo, um livro vivo. Um livro que pode te trazer diversos ensinamentos, diversas até revelações para ti, através da Bíblia. Exatamente. Muitas vezes Deus ele fala conosco através da palavra do Senhor, Da palavra de Deus. dele, daquilo que está Aleluia. escrito. E não com aquilo que está escrito, mas através daquilo que está escrito. Aleluia. Porque Deus ele descortina através de um versículo, pode não ter algo explícito escrito nesse versículo, mas Deus pelo Espírito ele te revela aquilo que está implícito nesse versículo. Coisas que estão ali, só que são ocultas. Exatamente. Coisas que nós recebemos naquele momento. Exatamente. Aleluia. Esse é o poder da palavra de Deus. E aqui nós estamos vendo aqui, né, extraindo ensinamentos no livro de Gênesis, no livro aí do início, do princípio de todas as coisas, né, que nos ensina, além daquilo que nós já temos aprendido, traz lições de vida para nós. Aleluia. Traz lições aplicáveis à nossa vida, principalmente nós jovens, como isso que nós acabamos de falar, essa questão de nós entendermos que Deus ele já tem tudo preparado. E isso é interessante para o jovem, irmão Timóteo, porque o jovem é a etapa da vida, é a etapa da vida em que nós buscamos, né, buscamos descobrir novas sensações, buscamos descobrir novas experiências, obter novas experiências. E muitas vezes o jovem cristão, ele, por este afã, este desejo de querer descobrir coisas novas e sentir coisas novas, o jovem cristão ele é arrastado a caminhos que o distanciam de Deus, né? Por mais que nós sejamos cristãos, sejamos crentes, este sentimento ele é natural do jovem. E se o jovem ele não está na presença de Deus, ele não está em uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de intimidade com Deus, ele acaba sendo levado para distante de Deus, para longe de Deus, por conta desse sentimento que é natural do jovem. Sim, nós entendemos esse sentimento como um sentimento natural do jovem. Mas o jovem cristão, ele não deve andar de conformidade com os sentimentos naturais, né? Ele precisa ter uma direção de Deus, ele precisa ter um autocontrole, ele precisa controlar esse sentimento de buscar sempre alguma coisa, né? E buscar simplesmente e estritamente aquilo que Deus tem para a sua vida. Não buscar além daquilo que Deus tem para a sua vida, nem nem menos daquilo que Deus tem para a sua vida, mas buscar exatamente aquilo que Deus tem para a sua vida, irmão Timóteo. Existe um ditado, né, que muitas pessoas no mundo falam, que às vezes eu fico até refletindo, né, que me diga com quem tu andas, que eu te digo quem tu és. E aí eu vejo assim, né, nós sendo jovens cristãos, às vezes com quem a gente anda, por quem a gente é influenciado. Quem sabe na escola,
ou no trabalho, né? Com quem a gente anda? Por exemplo, eu sendo um jovem cristão, é claro, a gente não julga, a gente não tem um julgamento, a gente não julga os outros, só que muitos nos julgam, muitos nos veem, e às vezes eles conseguem ver o nosso testemunho. Qual testemunho nós temos dado? Será que nós temos estado em grupos no qual fazem coisas, têm comportamentos, falam às vezes coisas, cantam músicas, quem sabe, do mundo, e nós estamos ali junto? E aquilo muitas vezes pode nos influenciar, pode estar nos influenciando a sair da presença de Deus, Exatamente. a fazer coisas que não agradem a Deus. Então a gente tem que, esse ditado, de que me diga com quem tu andas, que eu te digo quem tu és, entra bastante essa questão, com quem a gente anda, quem nos influencia. Sim, sim. E nós, irmão Timóteo, nós devemos, o ambiente onde nós estamos inseridos, nós devemos influenciar o ambiente, né? Aleluia. A Bíblia diz, Jesus diz que nós somos luz do mundo e sal da terra. Então, nós como luz do mundo e sal da terra, o ambiente onde nós estamos, nós devemos, iluminar o ambiente. E também fazer aquilo que o sal ele faz, O sal ele conserva. Então, nós devemos manter o ambiente com a sua integridade, com todo respeito, com a integridade moral. Dando um bom testemunho, Isso, dando um bom testemunho e não deixar que o ambiente ele influencia as nossas vidas. O ambiente ele contamine as nossas vidas, Ele transforme, ele nos modifique. Porque muitas vezes o jovem ele é modificado pelo ambiente. A primeira parte deste tema, deste programa, nós falamos na última vez, que o comportamento do jovem muitas vezes ele é ditado pelo ambiente onde ele vive, onde ele frequenta, ao invés de ser ao contrário, o jovem influenciar com o seu comportamento, Se o jovem está num grupo onde é normal, onde ali o assunto que está em voga, o assunto que está sendo discutido, for um assunto, um assunto impuro, um assunto mundano, o jovem, por ser cristão, o jovem cristão, ele deve fazer com que haja um constrangimento naquele grupo ali. Isso já aconteceu comigo, irmão Timóteo, de estar num grupo, de aula, ou até mesmo de trabalho, e ali começar a se estender um assunto que não é próprio de um cristão, e em um momento as pessoas que estavam ali naquele grupo ali falando aquelas coisas, elas notaram que o meu comportamento ele ia contra aquilo que eles estavam falando. O meu comportamento não estava, como que aprovando aquilo que eles estavam falando. Estava em oposição. Então, exatamente, em oposição. E automaticamente eles começaram a se calar e mudou o ambiente, Ou seja, o ambiente se converteu conforme a minha personalidade, o meu posicionamento. Eu não fui afetado, eu não fui influenciado. Pelo contrário, eu, sendo ali a minoria no ambiente, eu acabei influenciando o ambiente. Eu creio que isso acontece com muitos jovens também da nossa igreja, muitos jovens, nossos irmãos, porque é isso que Deus quer que nós façamos. Esse é o comportamento que Deus quer que nós tenhamos diante do mundo, que as pessoas sejam influenciadas por nós, não influenciadas de conformidade com os comportamentos que a Bíblia nos mostra, padrão bíblico, não os nossos comportamentos particulares, as peculiaridades que nós temos, mas sim os comportamentos que a Bíblia ela nos apresenta. Aleluia. Então, meus irmãos, voltando aqui em Gênesis, nós agora vamos falar aquilo que também a palavra de Deus nos mostra e está claro aqui diante dos nossos olhos. Isso aqui é um assunto que eu gosto muito, que eu aprendo aqui em Gênesis 3, irmão Timóteo, algo que eu tenho até discutido com muitos jovens e tenho propagado aí, até mesmo através das mídias, das mídias que estão à nossa disposição hoje, para alguns grupos de jovens, é o que está em Gênesis 3, irmão Timóteo.
Vamos ler um pedaço do 2 ainda, o final do 2 e uma parte do 3 também, tá? Vamos ler Gênesis 2, 24, por gentileza, irmão Timóteo, pode ler para nós, hein? Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher... Aí, tá bom, isso aí. 24. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Uma só carne. Também, junto com esse aqui, eu quero linkar lá com o Gênesis 12, irmão Timóteo. Pode ler lá, Gênesis 12, no primeiro versículo. Primeiro versículo. Isso. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Aqui, irmão Timóteo, nós aprendemos aqui em Gênesis, no 2, 24 e 12, 1, que existe uma limitação imposta ao jovem. Essa limitação, ela é estabelecida, ela acontece no seio familiar, irmão Timóteo. Nós vemos que Deus, está muito interessado em alguém que se coloca totalmente à dependência dele. E quando o crente, quando a pessoa, vamos falar aqui naturalmente, quando um jovem, uma criança está sob os cuidados de seu pai, ele não precisa se preocupar com muitas coisas. Ele não precisa se preocupar com aquilo que ele vai, né, com aquilo que ele vai comer amanhã, com aquilo que tem que ser aquilo que ele vai precisar no dia de amanhã, vestir, aquilo que ele vai precisar comer, o meio que ele vai precisar para ir para a sua escola, para o seu colégio. Ele não precisa se preocupar com isso, porque ele tem responsáveis que estão cuidando disso para ele. Ele vive numa dependência. Exatamente, ele vive numa dependência. Ele sabe que no dia de amanhã, quem vai fazer o seu café vai ser sua mãe ou seu pai. Ele sabe que se faltar a roupa, o seu pai e sua mãe vão trabalhar para dar a ele a roupa que ele precisa. Ele sabe que no dia de amanhã, né, para ir para a escola, para fazer algum compromisso, para ir em algum compromisso, o seu pai e sua mãe vão o conduzir, né, com o seu carro, ou, né, vão prover os meios de que essa criança, esse jovem, esse adolescente, ele consiga se deslocar para o lugar onde tem que se deslocar, onde tem que chegar. Então, a pessoa, quando está no meio familiar, ela dificilmente ela vai ser levada a buscar com as suas próprias pernas, como se diz, né, com os seus próprios meios, com as suas próprias mãos. Mas ela sabe que alguém vai prover aquilo que ela precisa. E então aqui nós vemos no 24:2 de Gênesis, irmão Timóteo, que Deus, ele estabelece essa regra, né? Eu vejo isso como uma regra, né? E eu vejo essa regra aqui que ela tem que ser levada ao pé da letra, né? Até tinha um pastor, que foi meu pastor há um tempo atrás, que ele falava muito sobre isso aqui. Ele falava, o jovem, quando casa, ele tem que, né, se desfazer ali, né, sair debaixo dos cuidados do pai e da mãe. Ou seja, ele tem que sair até do mesmo pátio, né? O jovem, ele tem que buscar o canto dele, né, se distanciar um pouco fisicamente dos pais. Buscar uma independência, né? Buscar uma independência, exatamente. Não uma questão de distanciamento, de não mais ligar para o pai, de não mais falar com o pai, de né, cortar os laços, não, mas sim dessa questão material, né, que ele dizia para nós. E eu vejo que Deus, ele se interessa por isso realmente. Eu acredito que essa palavra ela deve ser levada, né, ao pé da letra. Tanto é que Deus, lá depois, 10 capítulos depois, Deus diz a Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela. Porque Deus, ele estabeleceu isso, ele disse isso
em relação ao homem ali no capítulo 2 e 24 de Gênesis, e também depois a Abraão, reforçando, eu creio que Deus estava reforçando isso, porque Deus ele quer que o homem busque uma dependência única e exclusiva dele. Deus quer que o homem, além de ter essa dependência total nele, Deus quer que o homem também exercite, né, esse senso de responsabilidade, de compromisso, né, irmão Timóteo? Porque dificilmente, né, uma criança ela não vai ter compromisso, responsabilidade com intensidade, né, da forma devida, se ela estiver debaixo dos cuidados dos pais, né? Então, no momento em que o jovem, no momento em que alguém se desliga, né, se distancia, sai da sua terra, da sua parentela, essa pessoa é obrigada a buscar os meios através dos seus próprios meios, a buscar o sustento através da sua própria força, né? Deus, ali, alguns versículos depois, Deus diz ali, né, depois que houve a queda, Deus diz a Adão que do suor do teu rosto comerás. Nós vemos então, meus irmãos, que Deus ele preza muito por isso. Jovem, Deus ele preza muito, ele faz que tudo isso foi feito, tudo isso foi falado por Deus, foi ordenado por Deus, a fim de que o homem, o jovem, ele busque essa dependência nele e também exercite, aleluia, esse senso, né? Exercite esse senso de responsabilidade, de compromisso. Exercite, né, a varonilidade, né? Nós temos aprendido aí muito sobre a varonilidade, que consiste em um homem ser homem, né? Um homem ter responsabilidade, ter compromisso, o homem buscar com a sua força, né, o seu meio de sobrevivência. A varonilidade é postura honrosa, comportamento impecável e elogiável, né? Isso tudo a pessoa adquire quando ela tem essa predisposição, quando ela tem esse desligamento, né, ali do cordão umbilical dos pais, né? Nós vemos tantos jovens, né, e eu vejo que a palavra de Deus ela nos ensina muito sobre isso, muitos jovens que são que têm esse retardo, né, que têm esse atraso na sua vida. Muitos jovens que, se forem largados em algum lugar, se sozinho não consegue se virar, não consegue, né, talvez morra de fome, mas não vai conseguir, não vai ter ânimo, não vai ter experiência, né, de buscar as coisas com as suas próprias forças. Então, jovem, a palavra de Deus aqui nos ensina, a palavra de Deus está aqui claramente nos mostrando que você precisa exercer este senso de responsabilidade, você precisa buscar acrescentar na sua vida esse sentimento, essa postura de um homem, né, como disse Davi ao seu filho Salomão, ser homem, né? O jovem ele precisa entender isso. Infelizmente, muitos moços estão aquém dessa postura. E nós estamos no caminho disso, irmão Timóteo. Nós buscamos a Deus por isso. Nós estamos buscando exercitar isso. Porque a palavra de Deus ela nos ensina isso. Que o homem ele precisa ser firme, precisa ser forte. Precisa saber correr atrás das coisas. Precisa saber buscar as coisas com as suas próprias forças. Então nós entendemos à luz da palavra de Deus que esse é o interesse de Deus, jovem. Se você tem dificuldade com isso, peça a Deus. Deus vai te ajudar, Deus vai te dar graça para você ser um homem valoroso, você ser um homem honroso, você ser um homem de Deus. Você não depender, né, não depender de terceiros para fazer, para alcançar alguma coisa, mas você ter a sua predisposição para alcançar aquilo que Deus já estabeleceu para a sua vida. Amém? Glória ao nome de Jesus. A irmã Valquíria está por ali. Aleluia. Então nós vamos fazer um intervalo rapidamente e voltamos logo. Aleluia. A obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade, Deus.
mereces gloria y honra. Levantamos nuestras manos y adoramos tu santo nombre. Tú mereces gloria y honra. Levantamos nuestras manos y adoramos su santo nombre, porque tú eres Dios, hacedor de maravillas. No hay otro como tú, y no hay otro como tú, porque grande es Dios, hacedor de maravillas. No hay otro como tú, y no hay otro como tú. Y tú mereces gloria, Señor, y honra. Aleluya. Levantamos nuestras manos y adoramos tu santo nombre. Tú mereces gloria, toda la honra. Levantamos nuestras manos y adoramos tu santo nombre, porque tú eres Dios, hacedor de maravillas. No hay otro como tú, no lo hay, y no hay otro como tú, porque grande es tú, maravillas haces tú. No hay otro igual a ti, no hay otro igual a ti, porque grande es tú, maravillas haces tú. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Glória a Deus, aleluia. Não há outro como nosso Deus, não há outro como tu. Aleluia. Irmão Timóteo vai estar lendo aqui os irmãos que estão conosco aí, participando, deixando a sua mensagem aí no chat. Dê uma olhada ali, bastante irmãos conhecidos. Irmão Timóteo então vai estar lendo os nomes. Irmã Duda Rodrigues, paz, oração e união. Glória a Deus, Deus abençoe. Irmão Pedro Henrique está participando aqui, não pôde estar conosco. Irmão. Paz, oração e união. Deus abençoe, irmão Henrique. Irmã Julie de Gravataí. Glória a Deus, glória esposa a Deus, do nosso querido companheiro ali, irmão William Melo. Deus abençoe. Irmão Wagner Daniel, glória a Deus. Deus abençoe, meu irmão. Né, irmão Henrique aqui participando. Irmã Loreni Rodrigues deixou aqui o seu comentário. Deus abençoe, irmã Loreni. Glória a Deus. A irmã Silvia, paz do Senhor. Deus abençoe, glória a Deus. Deus abençoe, irmão Danilo. Aleluia. A Silvia já participou conosco aqui algumas vezes nos programas aqui. Glória a Deus. Nossa fonoaudióloga. E é a regente lá do grande coral da área. Aleluia. A irmã Thaís Goulart, Deus paz abençoe. Do Senhor Jesus. A esposa do glória nosso querido Leonardo Goulart. Aleluia. A Genésio Dornelles. Glória paz a Deus. Do Senhor, Deus na frente. Glória a Deus. Deus abençoe, irmão Genésio. Genésio, acho que é o irmão... Área Curupati, que comentou aqui. Richard Faria, paz, oração e união, Aracapão da Canoa. Deus abençoe. Glória a Deus, Deus abençoe, meu irmão. Irmã Nancy Liliana Noir. Paz del Senhor, mi hermanos, los seguimos desde a Argentina. Glória a Deus, irmã. Glória a Deus. Da Argentina aí, participando. Glória a Deus, Deus abençoe. A Argentina, alguns irmãos, não sei qual região Aleluia. Da irmã, mas tem uma região lá que vai... 2 regiões da Argentina que vão estar em retiro nessa semana. Glória irmão a Deus. Danilo Rodrigues, nosso co-pastor lá da nossa área. Deus abençoe, paz do Senhor. Danilo. Aleluia. A irmã Ana Lu
Gonçalves, Ana glória a Lô, Dália Deus. Glória também. Aleluia, Deus Glória a Deus, abençoe. Deus abençoe. O irmão Danilo aqui está pedindo oração pelo irmão João. Né, irmão João aí que está passando por alguns momentos incluir na difíceis, oração está final. orando pelo irmão João. Irmão Anderson Barcos Borba. Paz, oração e união, área Alegrete. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe, meu irmão. Juliana Batista, acompanhando. Juliana Batista é nossa irmã ali do distrito Camaquã, a zona sul de Porto Alegre, que Aleluia. é praticamente membro ali da área Aleluia. Glória, né? Tá sempre com a gente ali. Deus abençoe, irmã Irmão Juliana. Elson José Freitas, Portão, Rio Grande do Sul. Glória a Deus. Deus abençoe, meu irmão. Irmã Evelyn Freitas. Irmã Evelyn Glória a Freitas Deus. É baterista da União Feminina. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe, minha irmã. Deus abençoe, irmã Evelyn. Irmã Késia Silva. Paz, oração e união. Aqui da Glória a sede. Deus. Deus abençoe. Irmão Clemar Pérez. Glória a Deus. Deus Glória a é Deus. maravilhoso. Área pioneira, né? Aleluia, Deus abençoe, irmão Clemar. A Solecir também aqui deixou o seu comentário. Deus abençoe, minha irmã. Irmã Shirley Borges Madruga. A líder da UF da Glória. Nossa Deus irmã abençoe, Shirley, minha louvado irmã. seja o Senhor. Glória a Deus, Deus abençoe. Irmão Jorge Rolf. Aleluia. Rolf da Irmão sede. Rolf, glória a Deus. Trabalhamos juntos no Ombro Amigo. Aleluia. Deus Irmã abençoe. Sara Dornelles, ali da área Secretária Coopeti, da ali, nossa sub-região. comentou aí, glória a Deus. Irmão Jean Felipe, paz, oração e união, área Cachoeirinha. Deus Aleluia. abençoe. Deus abençoe, meu irmão. Irmã Terezinha Coutinho Pires comentou aqui dizendo amém. Glória a Deus, Deus abençoe, minha irmã. Aqui também a irmã Simone Ramos, paz, oração e união, Deus área abençoe. Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Glória a Deus. Aqui Instante. a irmã Rosângela Barcelos, é minha tia, pela Glória a misericórdia da área pioneira. Né? Deus abençoe. Bênção de Deus, os irmãos Timóteo e Elias. Glória a Deus. Deus Deus abençoe. abençoe, mano. A irmã aqui colocou, né, a irmã Terezinha já tinha comentado, ela está participando de Florianópolis, Santa Catarina. Também Bênção. aqui a irmã Joyce Kelly deixou aqui também um comentário. Deus abençoe, minha irmã. A irmã Sandra Álvares, paz do Senhor, área Chapecó. Glória a Deus, Santa Catarina, né? Deus abençoe. E a área Gravataí está na escuta. Aqui, juntamente aqui da irmã Julie, que também deixou aqui. Bênção. comentário. Glória ao nome do Deus Senhor. abençoe a Aleluia. todos os irmãos. Os Aleluia. irmãos também, eles periodicamente apresentam aqui programa, né? Na sexta-feira, os irmãos de Gravataí. Aleluia. E quando dá, nós também assistimos os irmãos. A área Gravataí Glória a que Deus. tem bastante jovens, né? É, Uma uma área- benção, uma benção. Bastante Glória ao nome de benção. Jesus. Vamos Aleluia. continuar, irmão Timóteo. Tem muita coisa que a palavra de Deus nos ensina. A cada versículo nós temos um manancial diante de nós de ensinamentos práticos, né? Lições de vida, coisas que nós temos a capacidade de praticar. Tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina, irmão Timóteo, é totalmente passível de nós praticarmos. Nada do que está aqui é impossível, é uma utopia. Você não tem chance de conseguir praticar, Nada- você não consegue. Na Bíblia nada é um julgo, né? É verdade, irmão. Não há nada que a gente não tenha condições de fazer. Fato é que tudo na Bíblia, se nós seguirmos a Bíblia, ela é automaticamente uma renúncia de muitas coisas. Quem sabe a gente vivia uma vida no mundo, quem sabe a gente nasceu, eu acredito que o irmão Elias nasceu num lar cristão, não sei, mas muitos acabam se desviando e acabam gostando de coisas no mundo, né? E a partir do momento que eles voltam, eles tantas coisas do mundo que quem sabe às vezes ele sente saudade, só que a partir do momento que ele volta, quem sabe ele já começa a aprender a renunciar, porque a partir do momento que nós começamos a seguir, começamos a tomar a nossa cruz, porque na palavra de Deus nos diz que nós devemos pegar dia após dia, tomar a nossa cruz, negar a nós mesmos, né? E seguir a Jesus. Então a nossa vida, ela tem que ser de renúncia.
né, de A muitas vida do coisas. cristão ela é uma vida de renúncia, né? Quando ele se submete a isso, né? Ao verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho ele consiste em renúncia, irmão Timóteo, exatamente. Aleluia. E no momento em que nós aceitamos a palavra do evangelho, nós estamos nos condicionando a viver de renúncia em renúncia, dia após dia. Glória ao nome do Senhor. Jesus diz, Aleluia. né? Que o fardo que nós tínhamos outrora, que era pesado, o jugo pesado e o fardo também pesado, ele trocaria por um fardo leve e um jugo suave. Aleluia. Né? Ou seja, a renúncia, né? A renúncia de um jugo pesado, de um fardo pesado, para colocar sobre si aquilo que é leve. Ou seja, tudo que Deus estabelece na sua palavra é leve para nós. A obediência à palavra de Deus, ela nos traz proteção, irmão Timóteo. Né? Enquanto muitos propagam e entendem que o evangelho, a palavra de Deus é algo penoso, é algo cansativo, é algo enfadonho, é algo doloroso, algo pesado. Jesus está dizendo, pelo contrário, o exercício da minha palavra, a prática da minha palavra, é algo que é leve para vocês, é algo que é suave para vocês. Aleluia. Aleluia. Mas como nós vamos obter, como nós vamos sentir essa sensação de suavidade, de leveza, irmão Timóteo? É através da graça de Deus, do Espírito de Deus em nossas vidas. Então, tudo aquilo que está aqui é suave, é leve para a sua vida. Aleluia. Eu tive no sábado do culto na nossa área, eu tive a oportunidade de estar ministrando a palavra. E ali no livro de João, capítulo 14 ou capítulo 16, eu não sei se é um desses capítulos que Jesus, antes, né, dele ser assunto aos céus, ele deixou uma promessa, né, que ele não nos deixaria só. Né? A partir do momento que ele subisse, ele deixaria um consolador. E rogaria ao Pai que Aleluia. deixasse Um né, consolador. que enviasse o Consolador. E este consolador, no qual ele teria, né, algumas missões a fazer, né, que era de ensinar, de guiar e de consolar. Exatamente. Então, a partir do momento quando nós estamos ali, quem sabe lutando, ou quem sabe nós estamos ali tristes, nós temos um consolador, né, que está ali nos ensinando todos os dias, quando nós acordamos, oramos, né, antes de irmos para o trabalho, para a escola, ele está ali, né, pronto, apto para estar nos ensinando mais um pouco. Exatamente. E essa missão Aleluia. de ensinar concedida, né, essa função que o Espírito Santo ele exerceria em nossas vidas, eu creio, irmão Timóteo, que é uma missão que em muitos ele menos tem realizado, ele menos tem conseguido exercitar. Porque qual é a tendência do ser humano? É tomar decisões, é agir conforme as suas experiências, conforme aquilo que já sentiu, aquilo que já ouviu, aquilo que aprendeu, ao invés de buscar do Espírito Santo, que o Espírito Santo lhe ensine, lhe dê uma direção, lhe dê, né, o fio da meada lá. Aleluia. Ele busca a resposta na sua própria experiência. Mas Deus, ele está esperando de nós nesses últimos tempos, né, irmão Timóteo, que Aleluia. nós busquemos da sua parte, deixemos o Espírito Santo que ele rogou, que Jesus rogou ao Pai que estivesse conosco, deixemos o Espírito Santo nos ensinar, o Espírito Santo nos orientar, nos dar a direção que nós precisamos. Essa é a vontade de Deus. Deus ele quer direcionar as nossas vidas em todas as questões, em todos os aspectos. Mas Deus ele não invade, Deus ele não impõe nada a nós, mas ele procura em nós essa liberdade de nos ensinar, de nos orientar e encontrar Aleluia. em nossos corações a liberdade para ele nos guiar. Aleluia. Ao contrário de Satanás, irmão Timóteo, o diabo ele invade, ele impõe, ele agride,
Ele obriga as pessoas a fazerem aquilo que muitas vezes as pessoas não querem, né? Nós vemos isso no mundo. As pessoas no Mas o mundo, Espírito Santo, ele busca em nós uma oportunidade. as pessoas no mundo, elas são subjugadas, né? Subjugadas muitas vezes por vícios, muitas vezes por coisas que, quem sabe, uma pessoa ela não quer fazer aquilo. Exatamente. Só que ela é dependente. Quantas vezes nós nos deparamos com pessoas que dizem: eu sei que isso me faz mal, eu sei que isso está me destruindo as minhas emoções, a minha saúde, a minha vida, me levando para o inferno, até mesmo elas dizem, né? Mas eu não consigo deixar de fazer isso, porque isso é uma prisão, isso é uma ação do diabo contra a vida da pessoa. O diabo, ele impõe esse jugo nas pessoas. Mas Jesus, ele convida, né? Ele convida o indivíduo, o ser humano, a fazer a sua vontade, a tomar sobre si o seu jugo, o seu fardo, que são leves. Então, irmão Timóteo, como nós estávamos falando, irmão Timóteo, o jovem, ele precisa, o crente, ele precisa estar na dependência de Deus. Claro que você não vai deixar o seu laço familiar, não é disso que nós estamos falando, você não vai ignorar a sua família, juntar suas roupas e suas coisas e partir para fora de casa, não. Mas o que a palavra de Deus está nos mostrando aqui é que Deus, ele busca pessoas que sejam dependentes dele. E também, até pela questão da pessoa se desenvolver como indivíduo também, né? Deus, ele estabelece isso na sua palavra, que o homem deveria deixar a sua casa, que o homem deveria deixar a dependência do seu pai e da sua mãe. Porque Deus, ele se agrada de pessoas que tenham inteligência, que tenham sabedoria para tomar decisões, que dependam da sua sabedoria, da sua disposição de raciocinar, de assimilar as coisas e de tomar uma decisão sábia. Eu vejo que Deus, é claro que na palavra de Deus eu vejo claro isso. Deus, ele não se agrada de pessoas que dependem dos outros, né? Que estão sempre buscando nos outros alguma coisa, uma resposta, uma orientação. Mas Deus, ele nos dotou de inteligência, irmão Timóteo, para que nós utilizemos dessa inteligência. Deus, ele nos dotou de capacidade de poder raciocinar, de poder ponderar, de poder planejar, projetar as coisas. Aleluia. Porque ele sabe que nós podemos fazer isso independentemente de alguém. E isso é agradável a Deus. Eu vejo muito, a gente vê em Provérbios, vários versículos, várias referências, que Deus fala, que o pregador fala muito em um homem sábio, um homem sensato, um homem inteligente. E eu vejo, então, que essa é a direção de Deus, irmão Timóteo. Aleluia. Esse é o desejo de Deus, que o ser humano, que as pessoas, que eu e você, que nós sejamos pessoas que pensam, pessoas que raciocinam, pessoas que colocam a cabeça para funcionar, pessoas que não vivem na sombra dos outros, que não vivem debaixo daquilo que os outros falam, daquilo que os outros ditam. Mas Deus, ele quer que eu e você, nós exercitemos a inteligência, a sabedoria. Aqui, né, no livro que nós lemos, né, em Gênesis 12, aqui, né, quando Deus chama Abraão e lhe faz promessas, né, ele chama Abraão, só que Abraão, ele obedece, né, ele obedece ao Senhor, ele sai da sua parentela, e ele já começa a apenas depender de Deus. Só que Deus, ele se responsabilizaria. Exatamente. Ele não deixaria Abraão padecer, ele não deixaria Abraão só. Abraão se condicionou a depender de Deus. Quando ele obedeceu aquilo que Deus falou, de sair da sua terra, da sua parentela, eu poderia obter muitos benefícios aqui junto à minha parentela, e Deus sabe disso. Aleluia. Aquilo que eu preciso, aquilo que eu vou precisar, eu tenho aqui no meu ambiente familiar. Mas agora Deus está pedindo para mim sair. Eu creio que Abraão pensou, se Deus está pedindo para mim sair do meu meio familiar, do meio onde eu vou prover e dispor de muitas coisas que eu vou precisar, é porque Deus, ele vai se responsabilizar por mim.
E através dessa obediência, né, de Abraão, ele foi muito abençoado. Foi abençoado. Gradativamente ele foi sendo abençoado, e foi ser, né, versículos mais à frente, um homem que tinha muitas terras, que Deus abençoou ele. Mas foi necessário ele obedecer ao Senhor, a ele aprender a buscar saber o que Deus, ser dirigido exclusivamente por Deus. Exatamente, irmão Timóteo. E eu vejo que Abraão ele foi abençoado Aleluia. por pelo menos 2 motivos. O primeiro é que ele dependeu de Deus, né, e se colocou debaixo de uma dependência de Deus. E em segundo lugar, porque justamente ele utilizou dessa capacidade de raciocinar, de assimilar, de tomar decisões certas, decisões sábias. Ele não precisou de orientação da mãe, do pai, do sobrinho, do tio, Aleluia. da tia. Mas ele simplesmente se utilizou da sua própria inteligência, da sua própria disposição e capacidade de raciocinar, de assimilar e de projetar, de planejar o seu dia de amanhã. Eu vejo que isso é agradável diante de Deus. E nós vemos o resultado disso. Alguém que dependeu de Deus e alguém também que usou a sua inteligência, aquilo que Deus colocou, né? Todos nós temos um cérebro. E o cérebro é para ser utilizado, né? O cérebro é para ser explorado. E eu vejo que Abraão ele fez isso. A palavra de Deus nos diz, buscar primeiramente, né, a vontade de Deus, né, na nossa vida. Né? Que as demais coisas, elas vão ser acrescentadas na nossa vida. Exatamente. Mas primeiramente, o que a gente tem que fazer, né, mulheres? A gente tem que buscar primeiramente o reino do Senhor na nossa vida, a vontade do Senhor na nossa vida. Buscar obedecer a voz de Deus, a direção Aleluia. que Deus está nos dando, né? Glória a Deus. E então, irmão Timóteo, nós estamos nos minutos finais, né? Incrível como a hora passa correndo. Mas aqui nós podemos já ter uma ideia, né? Nós não vamos repetir este tema da programação na próxima, senão a gente vai ficar fazendo parte 3, parte 4, a gente não vai acabar mais. Mas aqui nós podemos ter uma ideia nessa noite, juntamente com os nossos ouvintes, Aleluia. o quanto de ensinamentos nós podemos tirar da palavra de Deus. Essa era a nossa ideia principal nesse programa, irmão Timóteo. Era nós, juntamente com os nossos irmãos que estão nos ouvindo, nós observamos que a palavra de Deus realmente é uma fonte inesgotável de ensinamentos e de lições de vida que nós devemos aplicar em nossas vidas. Se você ver no capítulo 3, 4, 5, até lá o final de Gênesis, você vai ver a quantidade de ensinamentos que você pode tirar para si e aplicar na sua vida. Aleluia. Aqui nós vimos algumas poucas coisas em poucos minutos, em um momento muito breve, mas se você se dedicar à leitura da palavra de Deus, aquilo que você precisa, a direção que você está buscando, esse algo que está perturbando você, que está lhe trazendo ansiedade, isso vai cair por terra quando você lê a palavra de Deus. Aleluia. Porque você vai ter na palavra de Deus a resposta que você precisa. Essa é a nossa intenção nessa noite. Aleluia. É fortalecer em você essa certeza de que na palavra de Deus tem aquilo que você precisa. A direção que você está buscando hoje, que está lhe trazendo inquietação, perturbação, até mesmo insônia, vai ser solucionado, vai ser sanado se você observar a palavra de Deus e tentar detectar nela, capturar nela os ensinamentos que ela tem para você, tem Aleluia. proposto para você. Amém? Meu querido irmão, que Deus lhe abençoe nesta noite, que Deus dê uma boa noite de descanso para você. Medite nessas poucas palavras que nós conseguimos lhe passar nesta noite. Que Deus produza em seu coração um espírito de estudo da palavra de Deus, de buscar na palavra de Deus orientação. Aleluia. É bom o conselho de pai, de mãe, de pastor, de líder, mas o maior conselho está aqui na palavra de Deus. Então, sempre busque na palavra de Deus, nas santas escrituras. A Bíblia diz, ela mesma testifica dela mesma, dizendo que toda a palavra de Deus é proveitosa. Tudo que está aqui é proveitoso. E tudo que tem aqui, você vai praticar e você vai ser abençoado por Deus. Amém, irmão Timóteo? Pode dar as últimas considerações aqui. E em seguida, o irmão Telmo vai fazer a oração para nós encerrarmos esta programação.
Glória a Deus, agradecer por essa oportunidade de estar aqui juntamente do irmão Elias, juntamente de todos vocês que estiveram conosco nesses minutos, né, todos que participaram, comentaram, que deixaram o seu joinha, né, que se inscreveram, né, e não deixe de participar das próximas programações. Agradecer ao irmão Elias, à irmã Valquíria que esteve conosco, né, e Glória que Deus a Deus. abençoe a vida de cada um, de todos vocês. Que Deus abençoe. Irmão Telmo aqui é um pai aqui de um dos nossos jovens. Esse jovem que está ao meu lado Glória a aqui. Deus. Irmão Telmo vai estar orando e abençoando as nossas vidas nesta noite. Aleluia. Então vamos orar, agradecemos essa oportunidade, né? Eu quero deixar um versículo que está em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, que diz que aquele que começou a boa obra há de completá-lo até o dia de Cristo Jesus. Aleluia. Todos os ouvintes que participarem, então, recebam a bênção de Deus. Amém? Convido todos para orar conosco. Senhor nosso Deus, Pai, neste nosso momento, Pai, em nós nome de oramos te Jesus, agradecendo, Pai. te agradecemos por esta oportunidade, pela juventude, Senhor, esses jovens Deus, que em estão nome se de colocando, Jesus, Senhor, obrigado, na tua Senhor, presença, todos Pai, que para ouviram, fazer a sua obra, todos, Senhor. Pai, que estiveram participando, Deus, nós te todos agradecemos os jovens, Pai. por tudo que o Aleluia. Senhor está fazendo, por tudo que o Senhor tem feito. Deus, em nome de Jesus. Temos certeza que é o Senhor que está agindo, Aleluia. porque nós não teríamos condições alguma, Cada Senhor, um, Pai, bem estar recebendo mas esta com a palavra, sua guardando esta condição, palavra em seu Pai, coração, Pai. conseguimos Deus, em nome nos de dispor, Jesus, venha teu conseguimos reino, nos Senhor, colocar, venha teu reino conseguimos sobre ficar nossa na sua vida, presença buscar a sua e ser vontade, guiado por Ti buscar como o seu Tu querer, queres, Deus. Senhor. Abençoa o irmão Porque é Elias, perfeito, abençoa o agradável. Timóteo, a mim. Aleluia. Deus, Em nome de Jesus, Pai, e que o Senhor possa No abençoar todos os nome de ouvintes, Senhor, os Jesus. irmãos que foram Aleluia. mencionados, seus nomes, e aqueles No que nome também de não Jesus. quiseram mencionar os seus nomes, mas também Glória a Deus. participaram dessa programação, Todos, Pai. Pai. No Sua nome do bênção. Senhor Jesus pedimos Te agradecemos e agradecemos Pai. desde Em agora nome e para de Jesus. sempre. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Aleluia.